Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é uma correção detalhada de uma questão que já caiu na prova do Enem e que todo ano cai alguma questão parecida. Por favor, caso tenha alguma dúvida, fale abaixo nos comentários. Vamos ler o enunciado. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 quilômetros por hora e, a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente? Vamos destacar algumas informações importantes no enunciado. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Um veículo inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 quilômetros por hora e, a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los. Vamos redesenhar esta situação. Esta é uma ilustração das informações que o exercício forneceu. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Por que eu separei aqui? Uma parte mede 400 metros e a outra mede 100 metros. Porque 400 mais 100 é igual a 500. E foi dito que, quando o veículo estiver a 100 metros de cruzar o semáforo, eles irão mudar para a cor verde. Por isso que eu peguei uma parte aqui que mede 100 metros e a outra será o restante para inteirar os 500 metros, que são 400 metros. Vamos anotar outras informações. A aceleração inicial até atingir a velocidade de 72 km por hora era de 1 metro por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo a velocidade aumentará em 1 metro por segundo. Outra informação vai ser a velocidade final que o veículo atingirá, que será de 72 quilômetros por hora. Repare que a unidade de velocidade está em quilômetros por hora e a unidade da aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então, temos que converter a unidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Como que a gente faz isso? Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, temos que dividir por 3,6. E o contrário, para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente faz o inverso. Multiplicamos por 3,6. Então, vamos passar de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, vamos dividir aqui, 72 dividido por 3,6. Divisão com números decimais. Vamos completar aqui as casas decimais para que a quantidade de números depois da vírgula
sejam iguais. O 72 não tem nenhum número depois da vírgula. O 3,6 tem apenas um único número. Então, o que a gente pode fazer? Vou colocar uma vírgula aqui no 72 e acrescentar um zero. Que 72 é a mesma coisa que 72,0. Não muda o resultado. Agora, como a quantidade de números depois da vírgula são iguais, a gente pode cancelar a vírgula. Então, 72 dividido por 3,6 é a mesma coisa que 720 dividido por 36. Vamos dividir. Ó, o 7 é menor que o 36. Então, a gente vai pegar o 72, que 72 é maior que 36. Por quanto que eu multiplico 36 para chegar no 72? Multiplico por 2, que 2 vezes 36 dá 72. E 72 menos 72 dá 0. Baixa o 0. Por quanto que eu multiplico 36 para chegar em 0? Multiplico por 0. Que 0 vezes 36 dá 0. E 0 menos 0 dá 0. Então, 72 dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. Agora, quanto tempo o veículo vai gastar para sair do repouso, que ele está parado, até atingir a velocidade de 20 metros por segundo? O tempo a gente pode fazer de diversas formas. Ele vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pela aceleração, que vai ser igual à velocidade final foi de 20 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é igual a zero, porque ele estava em repouso, dividido por 1, que é a aceleração. Isso aqui é igual a 20 menos 0, dá 20, dividido por 1, ser igual a 20 segundos. Outra forma de fazer sem utilizar a fórmula. Falei que a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a cada segundo, a velocidade aumentará em 1 metro por segundo. Como a velocidade inicial é igual a zero, se passar 1 segundo, ela será 1 metro por segundo. Se passar mais 1 segundo, ela será 2 metros por segundo, até chegar no 20. E isso fará com que o tempo gasto será igual a 20 segundos. Vou apagar aqui essas contas para desenhar um gráfico para facilitar a visualização da resolução do exercício. Este é o gráfico da velocidade pelo tempo do movimento do veículo. Ele partiu do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é igual a zero. Aí depois ele teve uma aceleração de 1 metro por segundo até atingir a velocidade de 20 metros por segundo. E para atingir esta velocidade, ele gastou 20 segundos. O eixo X é o tempo e o eixo Y é a velocidade. O veículo, para ir de 0 metros por segundo até 20 metros por segundo, andou uma certa distância. Mas como que a gente calcula essa distância? Podemos calcular pela área do gráfico neste intervalo. Repare que foi formado um triângulo. E qual que é a área do triângulo? A área do triângulo ela é igual a base vezes a altura dividido por 2. Quanto que é a base? A base mede 20 vezes a altura deste triângulo, também mede 20, dividido por 2, que vai ser igual a 20 vezes 20 dá 400. 400 dividido por 2 é igual a 200 metros. Caso queira utilizar a fórmula de Torricelli, encontraremos o mesmo valor. Vamos calcular agora pela fórmula. Espaço é igual ao espaço inicial
mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. O espaço inicial é zero. A velocidade inicial também será igual a zero, porque ele parte do repouso. Então, a multiplicação aqui da velocidade inicial vezes o tempo será igual a zero, porque zero vezes qualquer número é igual a zero. Então, o espaço, o deslocamento dele aqui, vai ser igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. A aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que foi de 20 segundos, elevado ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui é igual a 1 vezes 20 elevado ao quadrado, é 20 vezes 20, que dá 400. Dividido por 2, vai ser igual a 200 metros. É a mesma resposta. Vou apagar estas contas para continuar a resolução do exercício. Eu representei aqui a distância percorrida do veículo para ir de 0 metros por segundo até 20 metros por segundo, que é numericamente igual à área do gráfico neste intervalo. Para facilitar a visualização da continuação da correção do exercício, vamos redesenhar as distâncias entre dois semáforos. Vamos pegar o semáforo O e o semáforo A. A distância entre os semáforos é de 500 metros. Quando o veículo estiver a 100 metros do próximo semáforo, ele mudará para a cor verde. Por isso que eu separei aqui, ó, 500 em 400 e 100. Porque 400 mais 100 dá 500 metros. Os 400 metros eu separei em dois trechos. Os 200 metros iniciais é a distância que o veículo percorreu para ir de 0 até 20 metros por segundo. Ele gastou 20 segundos nesse trajeto. E para completar os 400 metros, faltaram 200 metros, que ele gastou um tempo para percorrer esta distância. Vou chamar de TA'. Quanto que vale este tempo para que o veículo percorra 200 metros com uma velocidade de 20 metros por segundo? O tempo, chamei ele de TA', ele é igual à distância dividido pela velocidade, que vai ser igual à distância de 200 metros, dividido pela velocidade, que é de 20 metros por segundo. Isso daqui vai ser igual a 10 segundos. Então, quanto tempo depois da abertura do semáforo O, o semáforo A deve abrir? Vou chamar de TA. Ele vai ser igual ao tempo que o veículo gastou para ir de 0 até 20 metros por segundo, que foi de 20 segundos, mais o tempo que ele gastou para percorrer os outros 200 metros, que foi de 10 segundos. 20 mais 10 é igual a 30 segundos. Analisando aqui as alternativas, a única em que o tempo é de 30 segundos é a letra D. Esta é a resposta. Na hora da prova, recomendo nem fazer as outras contas para ganhar tempo. Mas vamos continuar para fins didáticos. Vou colocar aqui embaixo o tempo de A. Agora, quanto tempo depois da abertura do semáforo o semáforo B deve abrir? Vai ser o tempo para que o semáforo A abra, que foi de 30 segundos, mais o tempo gasto para percorrer esta distância aqui, ó, 100 metros até o semáforo A, mais os 400 metros até que o semáforo B abra. E 100 mais 400
é igual a 500 metros. Vamos calcular o tempo gasto para que o veículo percorra estes 500 metros. Vou chamar de TB'. Ele vai ser igual à distância sobre a velocidade. A distância de 500 metros, dividido pela velocidade, que é de 20 metros por segundo. E 500 dividido por 20 é igual a 25 segundos. Então, quanto tempo depois da abertura do semáforo O, o semáforo B deve abrir? Vou chamar de TB. O TB ele vai ser igual ao tempo gasto para que o semáforo A abra, que é 30 segundos, mais o tempo gasto para que o veículo percorra estes 500 metros, que é 25 segundos. Isso daqui é igual a 55 segundos. Então, o tempo gasto para que o semáforo B abra é de 55 segundos. Por fim, quanto tempo depois da abertura do semáforo O, o semáforo C deve abrir? Vai ser o tempo gasto para que o semáforo B abra, foi de 55 segundos, mais o tempo para percorrer 500 metros, que é este espaço aqui. Chamar de TC'. Já calculamos qual que é o tempo gasto para percorrer 500 metros. Então, o TC' ele vai ser igual a 25 segundos, que é o tempo para percorrer 500 metros com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, o tempo para que o semáforo C abra será 55 mais 25, que é o tempo para que o semáforo B abra, mais o tempo para percorrer os 500 metros, que vai ser igual a 80 segundos. Estes são os tempos para que cada semáforo abra. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e dê seu like. Tchau, tchau!